Estude. Olá! Estamos agora na nossa aula sobre Platão. Platão foi o aluno do Sócrates que a gente viu na aula passada. Sócrates conversava com as pessoas, através do diálogo ele buscava a verdade, e Platão foi talvez o seu principal aluno. E ele não só influenciou toda a Grécia Antiga, como ele influenciou toda a filosofia, desde aquela época até hoje, e é um dos principais pensadores que formaram a nossa cultura como a gente entende hoje. E por isso é tão fácil a gente entender os conceitos dele, porque de certa maneira, esses conceitos até hoje estão funcionando no nosso dia a dia. Mas vamos lá, vamos devagar. Platão, como ele foi aluno de Sócrates, ele nasceu por volta do século V a.C., e ele estava naquele ambiente grego que a gente chama de filosofia antiga. Pois bem, quais são os principais conceitos desse que é um dos principais filósofos de todos os tempos? O mais conhecido deles é o conceito de mundo das ideias versus mundo sensível. O que isso significa? Para Platão, esse mundo que a gente conhece, né, que a gente usa nossos sentidos, que a gente se relaciona, que a gente vê, que a gente toca, é o mundo sensível, ou seja, que passa através dos sentidos. Esse é o mundo que está sujeito ao tempo e ao espaço, é o mundo que o conhecimento é um pouco incerto e é o mundo dos particulares. O que isso significa? Que a gente conhece as coisas uma a uma. Em oposição a esse mundo, existiria algo chamado mundo das ideias, que é o mundo inteligível, o mundo dos conceitos, o mundo dos universais, o mundo que está além de todo espaço e tempo. O que isso significa na prática? Por exemplo, nós temos essa maçã. Uma maçã que a gente vê, vermelha, que a gente come. Isso é uma maçã particular, isso é uma maçã do mundo sensível. E não existe só uma maçã, existem várias maçãs. Às vezes, elas têm cores um pouco diferentes, tamanho um pouco diferente, doçura um pouco diferente. Mas existe algo que a gente sabe que ambos são maçãs, embora tenham características diferentes. E o que é que faz isso? É o conceito de maçã. Existe um conceito de maçã que é universal e que não depende do espaço e do tempo. O que Platão chamava de maçã, nós também chamamos de maçã. E esse conceito, ele é universal o suficiente para abarcar todas as maçãs particulares. Esse conceito de maçã está no mundo das ideias. E a maçã que a gente come está no mundo sensível. Para Platão, essa maçã, ela é uma cópia imperfeita do conceito que existe no mundo das ideias. E assim como ela, tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, tudo que a gente se relaciona é também uma cópia imperfeita do conceito, do inteligível que está no mundo das ideias. Mas esse mundo das ideias, ele não é completamente separado da gente. Você vê que ele é como se fosse, né, a fonte de onde vem, mas ele se direciona diretamente com a gente quando a gente fala de teoria da reminiscência. Por quê? Porque para Platão, tudo que a gente aprende é uma lembrança. É uma lembrança das coisas que a gente viu no mundo das ideias antes de nascer. Então você vai me falar, Etel, Platão já acreditava na imortalidade da alma? Sim, Platão acreditava que nós éramos seres com alma, seres que reencarnavam na Terra e voltavam, de certa maneira, para o mundo espiritual. Mas você vai falar, então isso não é religião? Isso foi utilizado pela religião, isso foi apropriado pela religião, mas era uma discussão filosófica. Essa questão da imortalidade da alma, a reencarnação, é uma coisa que já estava presente nos gregos, nos pitagóricos, na religião órfica. Então ela está muito presente também na filosofia de Platão. E é muito interessante ver o modo como ele trabalha ela. Mas você pode estar perguntando, entendi, Théo, mas isso também não tem algo a ver com o mito da caverna? Aquele famoso mito da caverna? Pois bem, vamos lá. Nessa imagem que a gente está vendo aqui, a gente tem a famosa imagem do mito da caverna. O que é esse mito? Platão dizia que os homens são
como pessoas que nascem viradas para o lado de trás da caverna, para o fundo da caverna. E tudo que a gente consegue ver são sombras. Sombras das pessoas que estão passando, sombras das árvores, sombras dos animais. Porque essa imagem, né, a luz do sol incide sobre elas e projeta sombras na caverna. E essas sombras seriam o mundo sensível, o mundo que a gente experiencia. E as coisas lá fora, as verdadeiras coisas, seriam o mundo das ideias. Seria o mundo dos conceitos, o mundo inteligível, onde estaria a verdade. Então, quando Platão fala que existem as pessoas que tentam sair da caverna, olham lá para fora e de repente os olhos, né, não conseguem enxergar direito, mas o olho acostuma e elas veem, ele está fazendo uma alusão ao filósofo, que busca investigar a verdade e buscando investigar a verdade, ele se volta para o mundo das ideias, para a investigação do mundo das ideias. Pois bem, com isso, ele também acabou fazendo uma crítica social, a crítica de que o filósofo, quando ele se volta para buscar a verdade, ele é socialmente criticado, que ele faz a imagem de que essa pessoa que olhou lá fora na caverna volta e é destruída pelas pessoas da caverna que não acreditam mais. Então, nessa alegoria, tá também a crítica a quando a pessoa busca o conhecimento e é destruída por causa disso, criticada e etc. Por fim, existe algo muito misterioso em Platão, que são as chamadas doutrinas não escritas. Platão acreditava que a parte mais profunda da sua metafísica, mais séria da sua metafísica, não poderia ser escrita. Por quê? Porque ele dizia, o livro não pode se defender a si mesmo. Eu preciso defender as minhas ideias e por isso eu só vou apresentar elas de maneira oral. É dito que ele fez uma palestra intitulada Sobre o Bem, onde ele falava que o bem é uno. E sobre essa palestra, Aristóteles comentou, tiveram peças na época satirizando, mas não sobreviveu nada escrito. Então existe todo esse mistério de que Platão, nas suas doutrinas mais essenciais e mais profundas, não escrevia, só transmitia, falando, ensinando e defendendo. Certo? Então, continuamos na nossa próxima aula, conhecendo mais sobre esse mundo grego que fundamentou não só a filosofia europeia completa, mas a sociedade como a gente conhece hoje. Até a próxima! Estude.